Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Viviane Pino e eu sou artesã de axé. Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda Santa Sara, já que esse mês de maio também é um mês do povo cigano. Espero que vocês gostem da aula. Não esqueçam de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal para receber as notificações, das aulas que serão postadas. Nós também temos um grupo no WhatsApp, das alunas aqui do YouTube, e do Instagram. Caso vocês queiram fazer parte, o link vai estar aqui na descrição. É só vocês clicarem que serão redirecionados diretamente lá para o nosso grupo e saberão de primeira mão, as aulas que serão postadas aqui. Além de ter moldes das bonequinhas de pano exclusivos gratuitamente lá nesse grupo do WhatsApp. Vamos para a aula? Ó, para a cabecinha a gente vai utilizar uma bolinha de isopor de 25 milímetros, tá? E para cobrir essa cabecinha, a gente vai usar 20 gramas de massa pele morena. É porque a Santa Sara, ela não é branca. Então, a gente vai usar 20 gramas de pele morena. Fazer uma cabecinha bem simples, né? Essa peça, ela fica mais ou menos de 13 a 15 centímetros, sem a base. Ó, então, a gente vai solver, né? Vou fazer uma bolinha. E aqui no meio eu vou encaixar essa bolinha de isopor, ó. Vou vir aqui, ó. E vou girar, que aí ela já vai fazendo dessa forma aqui, ó. O fundinho da cabeça. Aí eu puxo aqui, pra não entrar ar. Ah, detalhe, essa bolinha aqui eu já passei cola, tá? E deixei secar, porque assim gruda melhor a massa e evita que dê ar na cabecinha aqui dentro, né? Porque depois que dá ar... Aí, por exemplo, o ar vai ter que sair por algum lugar. E aí é um problema. Enfim, às vezes dá pra salvar, às vezes não. Mas se der ar na cabecinha de vocês, é só fazer um furinho e vai ter que puxar com a boca, infelizmente. Ó, então eu fiz isso aqui, puxei a massa e eu venho aqui, ó, com o peito da minha mão e vou, ó, suspendendo essa massa. Ó, vou suspendendo. Fecho aqui novamente com a ponta do meu dedo. Ah, vai ter gente que vai falar assim, ah, mas tive dificuldade. Todo mundo tem no início, é só não desistir. O biscuit você não pode desistir. Fez, teve dificuldade? Continua, mulher. Força na peruca. Ó, aí eu venho aqui fazendo desse jeitinho aqui, ó, venho girando. Pra quê? Pra ir puxando essa massa mais pra cima, ó. Girei. Tá vendo, ó? Aí eu vou fechando igual uma coxinha, ó. Vou girando... Fecho aqui novamente. Vem aqui, ó, e faço assim com a mão, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Vou fechar aqui, porque a gente vai passar essa massinha, essa cabecinha aqui, ó, no chão, e vou dar uma giradinha. Opa. Girei. Se quiser, pode vir com um pincelzinho modelador pra fechar essa partezinha aqui, aonde você vê que tem uma ranhurazinha, uma aberturinha. Você pode passar o pincel modelador, uma estequinha, o que você quiser, tá? Ó, ficou desse jeito. Vou só dar mais uma alongadinha pro rostinho não ficar muito... E alisando, tá, gente? Porque você aperta de um lado, amassa do outro. Aperta de um lado, amassa do outro, tá? É normal, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui com o meu dedo mindinho e vou, ó, no meio dessa cabecinha, ó, fazer um fundinho aqui, ó. Aí, eu venho aqui com meu dedo, ó, vou alisando pra não ficar essa marcação tão feia, né? Ó. Fazendo uma cabecinha bem simples aqui com vocês. Vem aqui do ladinho, do outro lado. Dou uma achatadinha na mesa, que eu quero esse rostinho assim bem gordinho. Ó. Faço desse jeitinho. Aí, eu venho aqui, ó, com o meu pincel modelador, faço um furinho... Outro furinho, que é onde a gente vai modelar os olhinhos da nossa Santa Sara. Já vou colocar aqui uma orelhinha, tá? Ó. E boto pra secar, tá? Vou fazer uma orelhinha logo aqui. São duas bolinhas bem pequenininhas, não dá nem pra pesar. Ó. Faço duas bolinhas iguais. Mais umazinha. Venho aqui, ó, na direção do olhinho, um pouquinho mais abaixo, ó.
não passei cola. A massa tá úmida, né? Tá bem molhadinha aí, ó. Não passei cola. Deixa eu ajeitar aqui. Vou vir fazendo uma marcaçãozinha na boca. Isso aqui é um palitinho, é um canudo, né? Na verdade, que eu cortei aqui, ó. E fiz uma marcação de boquinha, tá? Aí vocês, se tiver marcador de boca, usem o marcador de boca. Se não, façam com esse aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, no meio dos olhos, né? E, ó, faço uma marcaçãozinha. Aí eu vou reservar essa cabecinha, tá? E aí a gente vai começar a fazer o corpinho da nossa Santa Sara. Para o corpinho, como eu havia dito, eu uso vidrinho de esmalte. Até falei, né, para quem tá lá no grupo, para poder separar os vidros de esmalte. Aqui eu não limpo esse vidro por dentro, não tem necessidade nenhuma, tá, de fazer a limpeza do vidro. O que eu faço aqui, na verdade, ó, se vocês pararem para reparar, eu corto essa beiradinha aqui, ó. Deixa eu tirar esses esmaltes daqui. Deixa só esses dois aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem a ponta e eu corto ele aqui pra quê? Pra na hora que eu for colocar o arame, ele entrar com facilidade. Ah, Vivi, como eu corto isso aqui? Eu, geralmente, com muito cuidado, é claro, venho, coloco o vidro de esmalte assim, pego uma faca, coloco aqui e venho com um martelo ou um socador de alho e quebra aqui. Não fica perfeito, tá vendo? Mas não tem problema nenhum. Depois que a gente fizer isso, eu tô sem a minha fita crepe aqui pra poder embalar, porque eu já deixo um monte assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu já deixo um monte, já faço um monte, deixo pronto, passo cola em tudo e deixo secar. Então, depois que você cortar isso aqui, você vai vir enrolando o vidro de esmalte todinho, ó, com a fita crepe. Vou enrolar ele todinho, todinho. Deixei assim, passo cola com pincel e deixo secar, para depois usar pro que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? Então, ó, pro corpinho da nossa Santa Sara, a gente vai utilizar 40 gramas de massa branca. Você pode fazer ela no laranja, você pode fazer ela no azul. Eu preferi fazer na massa branca e colocar o manto dela azul, tá bom? Então, a gente vai pegar 40 gramas de massa branca, vamos sovar bem essa massa, pra gente poder fazer esse corpinho. E esse aqui também pode ser base para outros santinhos, tá? Para outras coisas. Por exemplo, o Cosme e Damião, eu também faço no vidro de esmalte. Vou gravar uma aula e vou deixar aqui para vocês. E faço dessa mesma forma, tá? O corpinho, na verdade. Ó, sovamos bem a massa. Vou fazer uma bola. Ó, fiz uma bola. E aí eu vou botar aqui, ó, vou achatar um pouquinho essa bolinha, vou vir aqui com o meu vidro de esmalte, ó, vou encaixar ele aqui embaixo. E vou dar uma giradinha, ó. Girei, aí eu vou vir aqui com a minha mão, ó, e vou apertando. Porque eu preciso envolver todo esse vidro com essa massa, ó. Aí eu venho, ó, a gente vai pegar, ó, e vai puxando essa massa com a mão, ó, pra baixo. E vai enrolando, ó. Tá vendo? Já tá subindo. Aí você vem, puxa de cima e vai descendo, ó, com ela. Por quê? Se você ficar só descendo aqui, essa massa vai ficar fina aqui com muita massa e aqui sem massa pra encapar. Tá, ó. E vou. E giro do outro lado e vou. Ó, pego aqui em cima e vou descendo com ela. Até a gente conseguir encapar todo o vidro de esmalte. Pode dar uma puxadinha, se quiser, ó. Eu não gosto muito de puxar muito não, tá? Eu prefiro vir daquela forma porque fica uniforme, ó. Deixa eu passar aqui um pouquinho no chão, achatar, pra ter mais massa pra gente descer com ela, ó. Parece difícil, mas não é, tá, gente? Ó, vamos lá. Força na peruca. E é isso, a gente tá quase lá. Dou uma achatadinha aqui de novo. Ó, falta só um pedacinho. Que a gente tem que cobrir o vidrinho de esmalte todo, ó. Mais uma. Vou dar uma puxadinha aqui. Pronto. Ó, cheguei aqui no topo. Cheguei no topo. O
que eu faço? Dou uma achatadinha aqui pra cobrir. E aqui vai ser o pescocinho dela, tá? Já o pescocinho com manto, com tudo. O que eu vou fazer agora? Ó, tá vendo aqui? Vem aqui, ó. Dou uma ajeitada. Pra não ficar aquela coisa bujuda aqui. Agora a gente vai fazer a marcação. Como eu faço essa marcação? Eu não faço aqui em cima, eu faço um pouquinho mais abaixo, ó. Nem na metade, nem muito em cima. Você vai olhar um espaçamento, deixa eu ver aqui. Um espaçamento pra deixar direitinho pra vocês, ó. De 5,5 centímetros aqui no meu esmalte, tá? Aí vocês dão uma olhada, vê se vai ficar muito em cima, muito embaixo. Aí eu venho aqui, ó, e vou girando, ó. Aperto aqui, ó. E vou girando com a minha esteca, ó. Pode ser com palito de churrasco, como eu sempre falo aqui, ó. Vou girando. Ajeitar aqui. Aonde for a frente, tem que estar sempre bonitinho, tá, gente? Por quê? Atrás vai entrar o cabelo, então... Se tiver algum defeitozinho, por exemplo, igual isso aqui, ó, não tem problema, porque atrás vai entrar o cabelo. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui com a minha esteca e vou fazer umas marcações, ó. Nesse vestido. Vou girando, ó. Até chegar do outro lado. Quando chegar aqui do outro lado, eu vou deixar assim? Não. Aí eu venho, ó, com o meu dedo, ó, sempre alisando, fazendo um carinho, ó. Venho aqui na outra barra, faço um carinho e vou fazendo um carinho aqui embaixo. Pra deixar esse vestido com movimento, ó. Assim. Vou puxando pra fora, ó, alisando, pra ficar, né, bonitinho. E vou puxando pra fora, ó. Desse jeito. Aí o que eu faço? Venho com a minha esteca, ó, faço a marcação. Refaço, na verdade, a marcação, ó, do vestido. Desse jeitinho aqui. Reforcei tudo? Ótimo. Passa a mão aqui para tirar um pouco a marca do dedo, né? Porque fica. Depois que seca, fica uniforme. Mas é importante a gente ter esse capricho, tá? Ó. Bota aqui na mesa. E a dica que eu já dei aqui no YouTube pra vocês é o seguinte: ter uma espuminha, né, pra poder colocar em cima pra secar. E deixa ela ali dando uma ressecadinha. Assim como nós fizemos com a cabecinha. Tá? Deixa eu só dar mais uma marcaçãozinha aqui, que eu acho que ficou pouco. E aí, vou deixar ressecar. Aí, a gente já vai fazer o bracinho. Por quê? Porque esse bracinho, quando a gente faz o cortezinho, né, pra deixar desse jeitinho aqui, ó, esse aqui já é um bracinho que já tá secando. Se ele tiver mole, isso aqui vai começar a descer. E aí, faz um rasgo, não fica legal. Então, a gente já vai fazer o bracinho também pra deixar ali dando uma ressecadinha. Aí, pro bracinho, eu tô usando 8,5. 2 vezes, tá? 2 pedacinhos de 8,5 gramas. Porque são, né, 2 bracinhos. Ó. Sovei. Vou fazer uma bolinha. Vou colocar na minha mesa e vou dar, ó, uma leve esticada. Com a ponta daqui mais fina do que a daqui, tá? Ó. Dei uma leve esticadinha, ficou com 5 centímetros. Vou vir aqui, ó, com a minha estequinha, ou com qualquer coisa que vocês tenham em mãos. Dou uma apertadinha de leve, tá, gente? De leve, com carinho. Ó, aí puxo pra cima e dobro. Venho aqui, faço um furinho, que é onde vai entrar a mãozinha da nossa Santa Sara, ó, e faço um carinho pra baixo, tá? Vou fazer uma marcação aqui também nessa manga. Aí, o que eu pego e faço? Ó, venho aqui, ó, faço uma marcaçãozinha assim, ó, 2 tirinhas só. Só pra mostrar como se ela tivesse dobradinha. Vamos fazer a mesma coisa do outro jeito, vamos deixar essa daqui reservada. Vamos fazer outro bracinho. Cuidado na hora de fazer a marcação da mãozinha, desculpa, do bracinho, por quê? Porque como nós fizemos desse braço aqui, agora é esse, né? Então, é o contrário, ó, vamos lá. Bolinha, coloca na mesa, ó.
pra frente, pra trás, 5 centímetros. Passou um pouquinho, eu dou uma achatadinha aqui. 5 centímetros para ficar o braço do mesmo tamanho. Faço a marcaçãozinha aqui da dobra. Puxo para cima um pouquinho com delicadeza, ó, e dobro. Dobrei. Agora esse bracinho é desse lado aqui. O outro nós fizemos assim, agora é assim. Faço um furinho aqui. E agora eu venho fazendo a marcaçãozinha aqui, ó, do outro lado. Esqueci de fazer o carinho. Vamos fazer um carinho para esticar um pouquinho essa manguinha. Ó. Vai ficar desse jeito aqui, tá? E aí a gente vai deixar reservado ali enquanto a gente vai fazendo o olhinho da nossa Santa Sara, colocando o olhinho. Essa cabecinha aqui, que eu vou trabalhar, não só essa como o corpinho, eu já tinha feito, deixado aqui pra gente dar continuidade à aula, porque como eu sempre falo, se não tiver um pouquinho ressecado, porque não dá pra você simplesmente, até dá, mas aí dá problema, você pegar e fazer uma peça inteira de uma vez só, né? Ela fica mais caprichosa, fica mais bonita quando você respeita a etapa do biscuit, tá? Ó, então essa cabecinha aqui, ó, eu já tinha feito, fiz os furinhos, fiz a boquinha e agora a gente vai colocar o olhinho nela, né? Desculpa. Vou pegar aqui, ó, 2 bolinhas bem pequenininhas. E a gente vai fazer uma... Tem que ser do mesmo tamanho, tá? Ó, pegar uma bolinha. Outra bolinha. Acho que essa aqui ficou um pouquinho grande. Deixa eu diminuir, ó. Uma bolinha. Outra bolinha. Aí a gente vai fazer uma coxinha. Ó, aí eu vou vir aqui nesse buraquinho e vou colocar essa bolinha aqui. Que a gente vai fazer o olhinho da nossa Santa Sara, ó. Botei assim, eu queria trazer uma cabecinha diferente, né, pra vocês, pra poder a gente começar a evoluir mais aqui nas nossas aulas. Então, coloquei, vou vir aqui, ó, vou dar uma achatadinha aqui pra cima, aqui, ó. Achatei aqui, fica desse jeitinho. Posso deixar dessa forma? Posso, porque depois eu vou vir pintando aqui e tudo mais. Mas eu quero mostrar pra vocês como eu faço, né? Como eu faço esses olhinhos, até porque eu quero trazer um orixá masculino e a gente vai trabalhar uma cabeça assim um pouco diferente. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero trazer pra vocês uma forma... já de ir trabalhando esses olhinhos para vocês irem treinando, tá? Aqui, ó, eu tenho um pincelzinho d'água. Se vocês não tiverem esse pincel, meu já é bem velhinho. Vocês podem usar aquele óleozinho que coloca, que a gente passa em móvel, lustramóvel, né? Ou a água. Eu gosto muito de trabalhar com água porque não deixa marcado. Depois que seca, vocês vão ver que vai ficar uma lambança aqui. Mas depois, secou, fica da mesma cor. Então, eu sempre gosto muito de usar água. Então, vocês podem molhar. Ó, pincel d'água, ele é bom por quê? Porque ele limita um pouco de você encharcar o biscuit, ó. Mas eu tô aqui, ó. Aí, o que que eu venho e faço? Ó, eu começo aqui por cima, porque eu vou unir, ó, esse olhinho desse jeito aqui, ó. Vou unir esse olhinho a essa cabecinha, ó. Aí, vem puxando aqui pro ladinho. Esse pincelzinho que eu tô usando, ele é de silicone, ele é bem molinho, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, bem molinho, ó, tá vendo? Então, ele é ótimo de trabalhar. É pincel de fazer unha. Qualquer loja de material de unha, vocês conseguem comprar, né? Ó, aí eu venho aqui, vou fazendo aqui, ó. Aí eu venho aqui embaixo e dou-lhe uma puxadinha aqui pro lado, ó. E vou tirar o excesso. Tiro o excesso, ó. Opa. E volto, que eu quero ela com esse olhar puxadinho, ó. Aí eu venho com a minha mão, passar meu pincelzinho d'água aqui. Olha aqui pra ver se tá certinho. E passo a minha mão aqui, ó, só pra dar uma alisadinha, tá? Ó.
Venho aqui com um pincelzinho de água. Tá vendo? Fica tudo lambrecado, ó. Mas no final, vocês vão ver como o rostinho vai ficar, tá? Venho aqui, ó, molho. E faço o mesmo processo do outro lado, ó. Vou puxando. Ó, esse pincelzinho d'água é bom, que ao mesmo tempo que você molha, ele também dá, ó, tira o excesso. Tá? Vamos continuar, ó. Aí eu venho aqui, vou puxando pra cima, pros lados. Ó, como eu havia dito, eu deixo essa cabecinha aqui, né, esses olhinhos secarem um pouquinho depois que eu passei o pincel com água, né, que a gente foi modelando. E aí, o que que eu peguei e fiz? Deixei secar um pouquinho, ó, tá vendo? Já muda, ela não tá 100% seca. Essa parte da cabeça tá mais seca do que os olhinhos, mas quando os olhinhos secarem, vai ficar no mesmo tom, tá? Então, a gente vai vir aqui, vai fazer uma pinturinha aqui nesse olhinho, antes da gente começar a montar a nossa Santa Sara, porque ela é bem fácil e rapidinha de fazer. Eu uso, ó, tinta acrílica, como sempre. Quem tá aqui, que me acompanha já há bastante tempo, sabe que eu uso essa tinta acrílica brilhante, Acrylex preto, tá? Pincelzinho. Nossa, esse aqui é o mais grossinho, peraí, que tem duas, tá vendo, ó? Eu tenho vários diferentes. Então, tem que ser com a pontinha mais fina. Molho meu pincelzinho na água. Passo aqui na tinta. A tinta, ela é muito grossa, então eu venho aqui, ó, e dou uma diluídazinha aqui na minha mão mesmo, ou então não, você pode fazer num prato ou qualquer coisa que você queira, mas eu tô fazendo aqui na mão mesmo. Aí eu venho aqui, ó, na direção do olhar, ó, na direção, ela tá com o olhinho fechado, na direção do olhar eu venho aqui, ó, e levo até aqui em cima. Do outro lado, a mesma coisa. Molho meu pincelzinho na água. Na direção do olhar, eu venho. Tá? Ó. Peguei na parte que tava mais aguadinha e eu volto aqui. Fica desse jeitinho. Vamos fazer a sobrancelha. De novo. Boto aqui, ó, faço uma pressãozinha e venho. A sobrancelha, gente, é incrível, ela nunca fica parecida, tá? Ó. Mas a gente vem tentando ajeitar o máximo que a gente pode pra deixar mais igual possível. Aqui eu dei uma arqueadazinha e eu fechei. Vai ficar desse jeitinho a cabecinha, a gente vai reservar pra poder mexer no nosso corpinho. Eu vou usar um aramezinho galvanizado, tá? Que eu não uso palito, porque como é uma peça maior, o ideal é usar um arame galvanizado, tá? Aqui eu já fiz um furinho, mas como que eu fiz esse furinho? Só peguei, enfiei esse aramezinho aqui e dei uma giradinha. Vou fazer aqui, ó, nesse aqui pra vocês verem, ó. Vem aqui, coloco o palito, ó. Dou uma giradinha, aí ele já encaixa. Viu? Na hora que eu apertei, ele trec, fez um barulhinho e já tá aqui. Tá bambo? Não tem problema, porque a gente vai passar cola na cabecinha e vai colar ela aqui. Então, tá tudo certinho, tá? Desse jeitinho, ó. Então, vim aqui, coloquei. Vou ver aonde vai ser a minha frente. Eu vou colocar minha frente aqui, ó. Como eu falei, às vezes fica com defeitinho. Então, procura onde vai ter cabelo. Você joga o defeito pra trás e, ó, coloca aqui. O que que eu vou fazer? Vou furar a minha cabeça com muito cuidado, tá? Principalmente se ela não tiver 100% seca, como é o caso dessa. Se ela tiver sequinha, você pode segurar com vontade. Agora, se tiver meio seco, ó, pode ver aqui embaixo, não tá tão seca. O que que acontece é a massa chata faz uma lambança aqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vou vir aqui, ó, no meio. Já senti a bolinha de isopor, ó, vou botar aqui, ó, e vou fazer um furinho. Fiz um furinho com o meu agulhão, façam com que vocês tiverem.
Vou pegar minha colinha Tec Bond. Botar aqui meu corpinho. Bonito. Vou passar essa colinha Tec Bond aqui, ó. Aqui. E aqui. Umas gotinhas só, tá? Não passem no palito. Por quê? E nem deixe essa cola escorrer pra dentro da cabeça. Porque entrando em contato com o isopor, ela sai corroendo tudo, tá? E aí a cabeça automaticamente vai ficar mole. Ó, vou vir aqui, ó. E vou encaixar minha cabecinha aqui, ó. Um pouquinho. Que aí a gente vai vir colando os bracinhos, tá? Ó, aí a gente vai vir colando agora o bracinho dela, tá? Aí tem aquele bracinho que eu tinha dito pra vocês, que eu já tinha deixado secando aqui. Que é esses dois aqui, ó. Que às vezes eu pego, coloco ali, tô gravando a aula, e o que acontece? Eu boto ali pra secar. Quando eu vejo, eu tô pegando o braço mole e colocando, né? Enfim, mas dessa vez tá indo certinho, ó. Vou pegar um pouquinho de cola Tec Bond, vou colar aqui. Vou pegar aqui o outro, vou passar aqui, ó. E a gente vai colocar essas mãozinhas juntinhas aqui. Eu só não vou colocar agora juntas, por quê? Vou só dar uma semi-coladinha aqui, ó. Assim. Porque a gente vai passar um manto aqui por trás, então eu vou precisar dar uma movimentadinha nessa mão. Aí depois a gente junta ela aqui no meinho assim e coloca a mãozinha, tá? Ó, vai ficar desse jeitinho aqui. Vamos fazer o mantozinho. Eu vou usar uma massa azul. Vou pegar esse azul aqui, azul cobalto, com o branco. Eu vou fazer uma misturinha. Vou pegar mais branco que azul, tá? Quem tiver textura, acho muito maravilhoso a gente usar textura. Por quê? Porque dá um charme na peça. Você pode fazer ela toda lisa? Pode. Outra coisa que é legal, sabe aqueles tapetinhos que a gente compra pra colocar prato? Eles também servem pra gente fazer textura. E também tem os EVAs hoje em dia texturizado, que você pode comprar, que sai mais barato do que você, às vezes, comprar uma texturinha como essa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês as texturas que eu tenho. Ó. Eu tenho essas texturinhas aqui, né? É do... Acho que é da Fofuras da Rose. É, da Fofuras da Rose. Vou usar esse daqui, que eu gosto. Mas se você não tiver como fazer uma... Não tiver essa texturinha, você pode comprar aquele... O EVA ou o... Esse, eu esqueci, acho que é Suplar que se fala, né? Que tem textura, ó. Vou pegar aqui. Tô misturando o azul com o branco, porque eu não quero um azul muito forte. Dá pra botar fazer um azul mais escuro? Façam da forma como vocês acharem que vai ficar legal. Eu quero um azul um pouco mais claro, então misturei um pouquinho de branco com azul, pra ficar um azul mais clarinho, pra gente poder colocar o mantinho. Não é bem um manto, né, na verdade. Ela tem um mantinho na cabeça e tem o manto que eu vou jogar caído no ombro dela, tá? Ó. Então, fiz dessa forma aqui. Ficou um azul bem clarinho. Eu gosto. Olhinho na mesa, como eu sempre falo, para não grudar. Vou vir com o meu rolinho e vou esticar. Esticar essa massinha. E vou texturizar. Além de texturizar, eu vou passar um pozinho do Emerson Nogueira, que eu gosto bastante também, que fica assim, super lindo. Dá um charme na peça. Dá um brilhozinho, né? A gente pode passar até na sainha dela, se quiser, no vestidinho. Opa! Vou vir aqui e vou texturizar. Ó.
Bota em cima, passa o rolo. Mesma coisa vocês vão fazer se for com EVA, tá? Ó. Passei o rolinho, vem aqui. De novo. Vou mostrar pra vocês como fica, ó, texturizado. Eu amo textura, gente, acho que fica lindo. Uso nos meus orixás, uso em tudo. Textura é vida. Vou vir aqui, vou cortar e vou passar pra vocês a medida que esse manto está, tá? Ó. Tô fazendo a medida que a professora Vivi passou, não ficou boa, porque, sei lá por qual motivo você, de repente, ou botou mais massa, ou botou menos massa, então você faz de acordo com o tamanho da sua peça. Ó, tem mais ou menos 19 centímetros por 7. Aí, aquela técnicazinha que eu costumo fazer com o palitinho de churrasco, quem já viu, ó, dobra aqui na beiradinha, porque é um tecido, então a gente tem que fazer um charminho aqui, uma dobradura, para ficar mais bonito. Aí eu venho aqui, ó, jogo pra cá, peguei, botei o palitinho de churrasco pra lá, ó, e dobro. O palitinho de churrasco é só pra dar um suportezinho, tá? Dobrei, viro aqui do outro lado e dobro essa parte aqui pra dentro de novo, porque como eu falei, é um tecido, a gente precisa fazer como se fosse né? Deixa eu fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, dá uma apertadinha, assim. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar, vou abrir o bracinho dela aqui, vou vir aqui, ó, vou jogar aqui, vou passar por detrás e vou descer ele aqui. Sobrou, vai sobrar, claro, né? Que eu fiz justamente pra sobrar. Ó, vem aqui, dou uma cortadinha aqui, ó, na diagonal, deixo assim. Aí, agora, eu vou vir aqui no meio e vou abrir um pouquinho aqui e vou dar uma apertadinha aqui assim, ó. Porque a mãozinha dela vai entrar aqui e a outra aqui, ó. Como eu falei, juntinhas. Aqui, ó, eu quero colocar esse... Deixa eu ajeitar aqui assim. Eu quero colocar esse mantinho caído aqui. Aqui, ó. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui com o meu pincel modelador, vou fazer um furo aqui, ó. E aqui, ó, eu fiz tipo tá vendo? Eu afunilei aqui um pouquinho. Vou pegar minha colinha branca, porque aí a gente vai precisar, passar uma cola. Desculpa o barulho aqui, a minha cola gigantesca caiu aqui. Eu vou passar aqui um pouquinho de cola. Deixa eu pegar um palitinho, passar com esse palitinho de churrasco mesmo, ó. Vou vir aqui, tudo no improviso, hein, galera, ó. Passei aqui, venho com o meu manto, ó, encaixo aqui. Vou passar um pouquinho de cola também aqui embaixo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, só pra prender, tá? Porque depois que secar, o que que acontece? Esse manto solta. Ó, perdeu a textura. Pega a minha textura, dobro, vem aqui, ó. Vai ficar sem textura, não. Outra coisa. Ah, Vivi, parece que esse manto tá muito gordo. Não está. Primeiro, o corpinho eu já tinha feito e tinha deixado secar, certo? Então, o que acontece? Automaticamente, sim, esse aqui vai estar maior, mais largo, mais gordo. Depois ele vai encolher, tá? Porque ele tá fresco. Esse aqui tá mais... já tá sequinho. Vou fazer a mãozinha. Vou fechar minha massa, porque eu deixei aberta e aí resseca, né? Vamos fazer a mãozinha. Para a mãozinha... Ó, para a mãozinha eu vou utilizar 0,9. Vamos na fé, ó. Deixa eu botar ela aqui, opa. Bolinha, eu acho que eu vou fazer a mãozinha até um pouco menor, gente, espera aí.
Porque às vezes com a mão bruta eu não gosto. 0,6 eu acho que vai ficar melhor. Ó, 0,6. Fiz uma coxinha alongada. Vou vir aqui, ó, e vou achatar, tá? Ó, achatei aqui, vem aqui, ó, belisco na lateral e achato. Belisco e achato. Vai ficar desse jeito aqui. Assim. Espero que... Ó. Desse jeitinho. Fica tipo um triângulozinho, tá? Aí eu venho com a minha faquinha, dou um cortezinho aqui no meio e aqui em cima, que aí é como se ela tivesse com a mãozinha juntinha, tá? Como se estivesse fazendo as duas palminhas da mão, assim. Aí eu vou passar cola. Deixa eu dar uma furadinha aqui que eu já... Vou passar colinha de um lado e do outro. Só pra segurar essa mão, ó. Vou vir aqui e vou encaixar a mãozinha dela, ó. Ajeito. Tá? Desse jeitinho aqui. E aí, lembra que eu falei que eu gosto de usar um pozinho do Emerson Nogueira? Eu tenho esse aqui. Esse pozinho aqui, ele é da coleção Unicórnio. E eu tenho esse aqui, ó, que é da coleção Noivas. Então, o que que eu vou fazer aqui? Da coleção Noivas, eu pensei até em usar o branco, né? Pra gente jogar um branco aqui. Mas eu acho que eu vou passar esse azul aqui. Não, vou passar o da coleção Noivas, tá? Que eu acho que vai ficar melhor, porque depois eu vou entrar com umas pedras e tudo mais. Então, assim, ó, vou usar esse aqui perolado. Ó, vou vir aqui com um pincel. Vou tirar o excesso e, ó, olha a diferença que dá, ó. Coisa linda que fica, gente. Eu adoro. Acho que dá um charme. Tira aquela coisa de peça muito simples, sabe? Eu gosto de brilho. Sou de Iemanjá, mas eu amo brilho. Vou ajeitar aqui, porque na hora que caiu ali dobrou, ó. Vou vir e vou passar um brilhozinho nela aqui. Posso passar no vestidinho também, pra ficar Santa Sara, né, gente? Vou passar aqui também. Aqui. Tá uma lindeza. Pronto. O que mais podemos fazer? Que agora eu vou pegar, já vou começar a fazer uma pinturinha aqui na mãozinha. Depois a gente bota o cabelinho. Bota, né? Vamos deixar ela incrível. Vou pegar no meu pincelzinho, aquele mais grossinho, que eu mostrei pra vocês. E vou usar a tinta dourada pra fazer uns acabamentozinhos aqui, ó, na manguinha. Pra não ficar aquela coisa também muito sóbria, sabe? Ó, molhei o meu pincel. Vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó. Vou vir aqui na beiradinha, ó, e vou trazer o pincel até embaixo. Vou pintar essa parte aqui da manguinha de dentro, ó. Venho aqui e a gente faz essa pinturinha aqui pra mostrar a abinha. Vou vir do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou puxar até aqui embaixo e vou pintar. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu comecei a fazer biscuit, era incrível. Eu não conseguia pintar muito bem não, tá? Era uma negação. Ainda não pinto muito bem. Eu não sou muito da pintura, não. Sou da modelagem mesmo. Mas a gente precisa ir treinando e ir fazendo. Por quê? Ah, eu não consigo. Falar que não consegue é muito fácil. É muito fácil a gente falar que não consegue, né? Difícil é a gente fazer. O nosso cérebro tem que entender que a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Então, assim, ó, vocês precisam fazer.
sem medo de errar. E se errar também é o processo, ninguém nasce sabendo. Então eu preciso que vocês façam. Eu fico feliz quando vocês me mandam as peças lá no WhatsApp, falam, olha o que eu fiz, Vivi. Cara, eu fico encantada, né? Ah, pode achar que não é muito, não importa, pode não ser muito pra você, mas assim, quem tá de fora e que olha o seu desempenho, fala, cara, que incrível, ela tá tentando, né? Ou ele está tentando. Então, ó, pintei aqui, né, pra fazer um acabamento tchan, lindo. Aí a gente vai vir aqui, ó, eu vou fazer umas bolinhas aqui, ó, com qualquer coisa, pode ser com, eu tô fazendo com a esteca, mas vocês podem fazer com o palitinho de churrasco, tá? Ó, aí eu venho aqui, ó, só pra dar um charminho na roupinha, ó, deixar com mais detalhes. Que, como eu sempre falo, né, o detalhe faz toda a diferença, ó. Vou vir aqui, ó, na roupinha dela, cuidado na hora de fazer, tá? Porque se botar a mão onde tá molhado, já era, ó. Vou vir aqui e vou fazer uns pontinhos. Ó, umas bolinhas. Giro a peça. Aonde dá pra fazer, a gente faz. Ó. Assim, tá? Quiser colocar também no meio do chale, também pode, também fica bonito. Espaçadinho. Do chale não, né? Ó. Eu gosto de detalhes, gente. Vamos nos detalhes que a gente não erra. Também não pode ter excesso, né? Porque senão fica feio. Pronto. Vou deixar secar um pouquinho aqui, o que eu pintei, pra gente colocar o cabelinho, certo? Ó, para fazer a maquiagenzinha, eu uso também o pozinho do Emerson Nogueira, esse aqui, ó, Blush Matte, tá? Eu costumo usar, ó, essa segunda cor ou a primeira. Esses dois aqui são os que eu mais uso, né? Mas vocês podem usar a maquiagem que vocês têm em casa normal, tá? Ó, eu venho aqui, ó, vou pegar aqui um pincelzinho. Deixa eu ver se eu vou usar, eu vou usar esse aqui mesmo, ó. Aí eu venho aqui, eu tiro um pouquinho o excesso, pra não ficar aquela maquiagem carregada, né? Então eu venho aqui, ó, na minha mão, ó, tá vendo? Fica meio esbranquiçadinho, aí eu venho, ó, vou tirando o excesso do pincel. Que aí, quando eu quiser fazer, quando eu vou fazer ali, eu só venho aqui e dou uma recarregada, tá? Ó, venho aqui, vou fazer bochechinha. Outra bochechinha. Do outro ladinho. Venho aqui na testinha, ó. E o olhinho. Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, ó, venho no olhinho também, tá? Maquiagenzinha nos olhinhos. De levinho. Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui foi o narizinho, tá? Então, vamos colocar o narizinho agora. Vou pegar uma mini bolinha, ó, quase nada, uma coisa imperceptível, porque senão fica feio, né, aquele narigão. Faço uma bolinha e, ó, dou uma roladinha, vai ficar assim, ó, tá? Igual um tic-taczinho. Passo na cola com muito cuidado. Venho aqui, ó, e coloco o narizinho nela. Depois esse narizinho vai diminuir, tá, gente? Ó. E aí a gente já pode ir pro cabelinho da nossa Santa Sara. Antes de começar a fazer o cabelo, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar uma correntinha. Deixa eu botar elazinha aqui. Vou usar essa correntinha aqui. Essa aqui é até um pouco grande, tá? Pode ser uma correntinha um pouquinho menor. Vou medir aqui na cabeça dela, que eu quero que venha aqui assim, ó, na frente. Ó, pegando um pouquinho a sobrancelha. Vou vir aqui, vou dar um cortezinho aqui. E vou colar primeiro essa correntinha nela. Pode ser uma mais fina. Quanto mais fina, mais bonita, tá? Mas a que eu tenho aqui agora, nesse momento, é essa. Então, pra não deixar de gravar a aula pra vocês, eu decidi usar essa aqui mesmo. Cabelinho da Santa Sara, preto. Vou pegar um pedacinho de massa preta e a gente vai começar a trabalhar esse cabelo. Mas antes, como eu falei,
a gente vai pegar e colocar essa correntinha. Eu vou pegar 2 pedacinhos aqui, ó, uma bolinha, outra bolinha. Vou vir aqui, ó, na lateral aqui da cabecinha dela e vou colocar. Vou passar um pouquinho de cola, vou vir aqui, vou colocar ela aqui e vou achatar, ó. Vou vir do outro lado aqui também e vou dar uma achatadinha aqui. Depois a gente vai trabalhar em cima. Vou vir aqui, ó, com a minha correntinha, botar no pezinho aqui. E com a minha correntinha vou colocar aqui no tamanho que eu quero, vou puxar pra cá. Vou ajeitar ela. Opa. E vou colocar aqui. Vejam se tá certinho, ó. Não tá a minha. Porque tem essa questão, tá? Essas correntinhas aqui. Essa aqui, por exemplo, que é muito grande, ela acaba que dobra. Aí você tem que ver se tá direitinho. Opa, mexi no narizinho aqui que ainda não tá. Ó, botei de volta. Ó, faço assim. Tá? Ó, tá? Vamos fazer assim. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou dar uma chegadinha pra cima aqui, ó, só pra prender bem isso aqui. Aqui também, ó. Desse jeitinho. E aí ela já tá quase pronta. Agora a gente vai colocar cabelo. Ó, o cabelinho nós vamos começar a colocar na parte de trás. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, uma bolinha. Isso aqui do jeito que vocês quiserem, tá? Ó, vou separar 5 bolinhas aqui, porque a gente já faz 5 rolinhos. E já vamos colocando na cabecinha, ó. Bolinha. Vou fazer várias coxinhas bem alongadas, ó. Fazer várias coxinhas bem alongadas. Vou esticar aqui. Uma. Vou achatar. Passar um pouquinho de óleo aqui, pra já deixando esse cabelinho reservado. Porque senão ele vai grudar na mesa e depois a gente não vai conseguir, ó. Mais uma vez. Tentem fazer mais ou menos do mesmo tamanho. Mesmo que fique fina, mas o tamanho fique parecido, tá? Ó. Mais um. Não precisa ser igual, gente, é cabelo, tá? Ó. Achato. E aí a gente vai começar a colocar esse cabelinho, tá? Vou fazer um menorzinho, porque tem uma parte ali que eu gosto muito de colocar cabelo, que é na frente, assim, caindo pelo corpinho, pelo bracinho. Eu acho que fica muito charmoso. Ó, esse aqui é pra parte de trás da cabeça. E vou vir aqui, ó, com um menorzinho, pra gente poder colocar na frente, antes de começar a colocar o cabelo na parte de trás. Ó, fiz isso aqui. Vou pegar o meu marcador. Vou pegar alguma coisa pra fazer uma marcação. Eu tenho aqui essa estequinha aqui, que ela é, tá vendo? Bem veinha. Véia, véia, véia. Aí essa parte de trás aqui, ela serve pra isso aqui, ó. Quem não sabe, ó, pra fazer marcação do cabelo. Quem não tiver isso aqui, faça com a régua, ó. Pode pegar a reguinha, ó, e vir marcando o cabelinho. Ó. Marca com a régua. Tudo é motivo pra gente fazer, alcançar o objetivo, ó. Bora comigo. Cola comigo que a estrela de vocês brilham, ó. Vou fazer com esse daqui. Podem fazer na parte de trás, se quiser, também. Porque eu gosto de dar uma dobradinha assim, tá? Ó, vou fazer aqui também, de qualquer jeito. Aqui também. Vou acelerar o vídeo, óbvio, porque senão a gente fica aqui a vida inteira só mostrando o cabelo. E é isso. Ó. Então, como eu falei, eu gosto de colocar cabelinhos. Então, eu venho aqui por trás, ó. Colo aqui. Passa a cola? Passa. Não estou passando. Por quê? Porque tá chovendo aqui no Rio de Janeiro. Acreditem se quiserem. E está frio também, ó. Vou colar aqui.
trago pra frente. Trouxe pra frente, dou uma jogadinha pra cá, outra jogadinha pra lá, outra jogadinha pra cá. Fazer assim, tá? Aí agora eu vou vir aqui, ó, na parte de trás. Vou começar pelo meio, do topo da cabeça. Do topo da cabeça para baixo. Cheguei aqui embaixo, vou deixar assim? Não, gosto de dar uma giradinha. Pra deixar com balanço. Venho aqui em cima de novo, ó. Dou uma apertadinha, venho apertando aqui. Até chegar aqui embaixo. Dou novamente uma giradinha, tá? Mesma coisa do outro lado, até a gente preencher essa cabecinha. Outra coisa, dica importante. Estamos colocando assim, a massa encolheu, vai abrir. O que que eu, Viviane, faço? Ao invés de botar, cobrir o corinho cabeludo dela e depois vir com o cabelo, que eu acho que fica uma coisa muito exagerada, fica com capacetão. Prefiro fazer dessa forma. Então, eu venho aqui, ó, e vou fazendo a marcação desse cabelo junto com o outro cabelo, ó, em cima do outro cabelo. Porque assim eu selo um cabelo no outro, ó. E aí não corro o risco de ficar buraco quando essa massa secar, porque elas vão estar unidas umas nas outras. Falei bonita, hein? Ó. Mais um aqui, ó, na lateral. Botei, giro. Se você quiser, já pode fazer isso aqui antes de colocar no cabelo. Antes de colocar no cabelo, ó, antes de colocar na cabeça. Ó, desse jeitinho. Assim. Quando eu falo antes é como? É desse jeito aqui, ó. Peguei. Já vem aqui, ó, já giro. Posso fazer vários, deixar secando e depois eu só venho colocando. Mas eu já tô fazendo direto, ó. Coloquei aqui. E, ó. Marco, tá? E vou, assim a gente vai fazendo até preencher todo o cabelinho. Toda a cabecinha. Fazer mais alguns aqui. Vou adiantar o vídeo, acelerar, tá? Pra vocês poderem ver só a colocação do cabelinho. Ó, então a gente vai colocar mais o cabelinho aqui, ó, até preencher tudo. Essa parte é a parte que é mais chata, vamos dizer assim, né, da aula. Ó, vou vir aqui, vou colocar mais uma aqui, deixa eu ver. Vou colocar mais umazinha aqui. E vou dobrar, ó. Pronto, já finalizei aqui esse ladinho. Então, o cabelinho aqui, vamos fazer a marcaçãozinha. Aí, agora, eu vou tirar um pedacinho pra colocar aqui, ó. Perto da orelhinha dela, pra fazer um volume, tá? Porque depois que seca, essa parte da frente às vezes fica meio careca, assim, meio, sabe? Sem muito volume, então eu quero ela com um volumezinho. Então, vem aqui, que agora a gente vai começar a trabalhar a parte de cima da cabecinha. Então, assim, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma coxinha mais gordinha, ó, bolinha, faço uma coxinha alongada e vou apertar aqui, ó, achatar bem. Achatei, venho fazendo a marcação, ó. Faço a marcaçãozinha, aí eu venho aqui, ó, na cabecinha dela, pego aqui, ó, de cima e vou jogar aqui pro lado. E vou puxar, ó. Vou ajeitar aqui, vou puxar e vou fazer a marcação. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Tá aqui assim, pra ficar mais charmosinho, botar na frente.
não pode esconder essa partezinha aqui. Então, deixa um pouquinho levantado, ó. Agora, vamos fazer do outro ladinho. Aí, é um pouquinho menor. Uma bolinha um pouquinho menor. A partir não precisa... Opa! Não precisa fazer esse cabelo dessa forma. Entornou meu pó aqui sem problema, Brasil. Isso tem acontecido com muita frequência, porque eu esqueço de fechar. Não vamos... Como fala? Não se apeguem necessariamente ao cabelo que eu estou fazendo aqui. Façam dessa técnica, porém, do jeitinho que vocês quiserem colocando. Se vocês acharem, fica mais bonitinho com mais cabelo, com menos cabelo, do jeito que vocês quiserem. Eu só tô passando a forma como eu faço, tá? Ó, peguei uma outra bolinha pra gente fazer a lateral do cabelinho dela. Ó, aí a gente vai pegar e vai colocar aqui, ó, na lateralzinha, só pra finalizar, ó. Bota aqui, pra não ficar aparecendo o cucuruco dela, ó. E dou uma jogadinha aqui pra trás, tá? E faço a marcaçãozinha. A gente vem fazendo a marcaçãozinha. E a gente vai colar numa base. Se vocês quiserem colocar rosinhas, tem uma dobradinha aqui, quiser colocar umas rosinhas embaixo, podem colocar. Uma outra coisa que algumas Santas Saras têm é a coroazinha, tá? Essa coroazinha de ABS, comprei na Shopee. Aí eu venho aqui, ó, faço uma marcaçãozinha aqui em cima dela. E coloco a coroazinha, tá? Eu vou passar um pouquinho de cola Tec Bond, porque depois... coloquei, não vai sair. Vai sair. Então, fez a marcaçãozinha? Tira. Vem com a colinha Tec Bond. E cola. Ó. Vou até arrancar um pedacinho do cabelo ali, mas não tem problema não. Vou passar um pouquinho de cola aqui no meio. Aproveitar esse cabelinho que veio junto. E vou colar aqui. Desse jeitinho aqui. Ó, agora eu vou colar a nossa Santa Sara. Vou passar cola embaixo. Tec Bond. E vou colar nessa basezinha de pinos aqui, ó. Colar ela aqui. Você pode decorar essa base, pintar, fazer da forma como você desejar, tá? Eu tô colando ela aqui, que eu gosto muito. A maioria das minhas peças eu colo nessa base de pinos, que eu acho que valoriza a peça. Ou você pode fazer uma base de biscuit, né? Também fica legal. Mas eu sempre prefiro colar nessa basezinha aqui de pinos, porque eu acho que fica, né, uma peça bem bonita, assim, fica vistoso, né, na verdade. E ficou desse jeitinho aqui a nossa Santa Sara. Vocês podem pegar, acrescentar brilhozinho, aquelas pedrinhas, né, na peça de vocês. Flores, também fica muito bonito. Flores artificiais ou flores feitas de biscuit, né, fica bem legal. Ó, então assim ficou a nossa Santa Sara, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Nós temos um grupo do WhatsApp, né, de alunos aqui, do YouTube, que estão lá. E sempre lá eu digo qual é a próxima aula, quando que eu vou postar, além de tirar dúvidas, né, dar dicas. Tem uma interação bem legal entre a gente. Se você quiser entrar, é só clicar aqui no link, vai ser direcionado para lá e vai ser um prazer ter você no nosso grupo. Espero que tenham gostado, até a próxima aula. Tchau, tchau!